O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando sempre o consolo e o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje vem lá de Além Paraíba. É o nosso querido irmão Marcos Curti, da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. Ele está nos trazendo um tema maravilhoso, as bem-aventuranças e felicidade. Agradecemos muito sua presença, Marcos, aqui no programa Atualidade Espírita, vindo lá de Além Paraíba e levando também o nosso abraço, porque recebemos também pessoas lá da região com muita alegria. Seja bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço, né, Kátia, pela oportunidade, né, de trazer o abraço lá de Minas Gerais, né, de Além Paraíba, onde eu milito lá no Movimento Espírita, né, estou presidente da Aliança Municipal Espírita, né, já por terceiro mandato consecutivo, milito, né, no dia a dia no Centro Espírita Allan Kardec, onde eu atuo como diretor do DDD. Então a gente traz esse abraço, tanto lá da nossa aliança, né, como dos confrades, né, o Levindo, o Tarcísio Dias, que é diretor conosco. Exato. Lá, né, na nossa aliança, o Adenauer, que já esteve aqui visitando a cidade. O Levindo, o Zé Henrique, né, que faz sempre esse intercâmbio Exato. Conosco. Então é um prazer a gente... É uma alegria, né? São irmãos trabalhando todos em prol da divulgação da nossa doutrina, não é verdade? Com certeza, né? O nosso Consolador prometido está aí, a gente, né, reserva, né, momentos como este com muita satisfação para podermos falar, né, dentro da nossa visão, do que a gente vem compreendendo sobre, né, os pontos capitais e muito importantes. E o tema, como você falou, maravilhoso, não é? Vamos tentar dar clareza, né, no que a gente observou. Com certeza conseguiremos. Marcos, nós somos convidados pela doutrina espírita a realizarmos a nossa reforma íntima, né? É o que a doutrina ali nos propõe, a realização da nossa reforma íntima. Como entender o passo a passo desse desafio? Porque é um desafio, né? Com certeza, né? Como você mencionou, o grande desafio nosso é exatamente esse trabalho de transformação. Reforma, né? Quando a gente fala de reforma, nós lembramos, né, de uma casa, né, que em um determinado momento, pelo desgaste natural do tempo, observamos a necessidade de reformar essa casa, porque as coisas foram deteriorando, né? As situações, o quarto, os aposentos não estão com aquela conservação ou abrigando as necessidades. Nós também, com o passar do tempo, também deterioramos algumas situações pelos chamamentos negativos que a gente aceita, né, pela necessidade da gente abrir os horizontes e crescer. Nós precisamos, então, alguma coisa indica, né, que nós precisamos realizar essa reforma íntima. Então, é trabalhar o nosso íntimo. E a gente entende que esse passo a passo, né, da nossa reforma, ele se dá exatamente quando nós identificamos o que a gente precisa reformar. Porque enquanto, né, Kátia e amigos, nós não identificarmos o que a gente precisa reformar, se a gente não identificar que nós temos aquele determinado ponto como um ponto muito negativo e que ele não deve mais permanecer, se a gente não identificar, né, que aquele ponto tem nos trazido exatamente a infelicidade, né, quando a gente fala de infelicidade, porque a gente não tem, né, uma palavra antônima à felicidade. Por isso que nós colocamos ali o prefixo in, porque nós registramos, então, a ausência da felicidade. Exato. Então a gente começa a viver esses momentos, né, mais marcantes, mais largos, né, de descontentamento,
de infelicidade. E quando a gente tem a humildade, né, de identificar que precisamos realizar a reforma, nós começamos então a dar esse passo a passo, para irmos mais adiante. Lembramos até da passagem lá do filho pródigo, né, cheio de pretensões, cheio de, vamos dizer, de visões mundanas. Ele ficou lá, né, apoquentando, como a gente costuma dizer no ditado, o pai dele: me dê a parte dos meus bens, me dê a parte dos meus bens. E o pai falou: você não está preparado. Pai, eu quero conhecer novas situações, quero conhecer o mundo, conhecer uma cidade maior, chega de viver nessa limitação, né, que nós vivemos aqui na roça. E o pai o aconselhava: você não está preparado para essa nova situação. De tanto ele insistiu, o pai pegou lá o terço, né, que lhe cabia, né, dos bens, e entregou. Né, ele partindo, né, para o mundo, como ele mencionava, estando despreparado, né, ele realmente não tendo nessa preparação. E o mundo, né, o mundo cobra. Então, o que aconteceu? Ele foi perdendo tudo, ele desdenhava as pessoas, ele menosprezava os mais simples, ele não construiu amizades sinceras. Nesse momento, a pessoa estando com dinheiro, logo aqueles exploradores se aproximam, foi o que aconteceu com ele. Até, né, que ele observou que estava na lama, cheio de problemas, e começou o trabalho de reforma. Quando ele atingiu a humildade, né, dada a reforma que ele realizou, quando ele atingiu a humildade, ele falou: nossa, eu preciso rever. Então ele foi voltando, retornando, foi reformando, caminho a caminho, caminho a caminho. Então esse é o passo que a gente tem que dar. Porque a gente cria inimizades, a gente agride as pessoas, a gente ofende. São situações muito difíceis que nós mesmos, né, criamos. A gente que cria, né? E quando os problemas vêm, né, dado esses percalços ou a forma negativa de agir, vem o sofrimento em consequência. O sofrimento chega. E o sofrimento é aquela que a gente sempre realça, é aquela dor amiga, né, que chega aviso: ó, o sinal vermelho, agora chega, basta. Você não pode passar desse limite. Está demais. Você precisa dar passos, recuperar a situação, porque a vida tem objetivos. E ainda bem, né, Kátia e queridos que estão nos acompanhando, ainda bem que a doutrina, ela nos fala muito bem dos objetivos de nossa vida. Não é só deixar a banda passar, ela deixa a vida me levar, a vida leva eu, como cantou nosso querido Zeca Pagodinho. Né? Mas a vida não é só isso, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ela tem necessidades, tem objetivos. Exato. É isso que a gente tem que enxergar. A doutrina contribui muito, né, para essa possibilidade. Marcos, você nos falou ainda há pouco na palavra infelicidade, né? Esse prefixo que indica a negação da alegria, a negação da felicidade. E como nós podemos definir essa infelicidade real? Muito bem, quando a gente avança, né, nesse tema, porque eu tinha mencionado, né, que a infelicidade é exatamente a ausência da felicidade, porque a gente tem antônimos para diversos momentos. Né? Para o claro tem o escuro, né? Para a noite tem o dia, para o branco tem o negro. Mas para a felicidade, observemos que nós não temos uma palavra antagônica, é o que eu estava dizendo. Então, quando se percebe, quando se registra a ausência dela, aí nós observamos a Então foi tirada aquela infelicidade. Mas os julgamentos que nós fazemos, por isso que é necessário abrir os horizontes, buscar informações, aprofundar no conhecimento, para que a gente consiga concluir. E a conclusão a respeito das coisas, ela tem algo assim muito particular, muito peculiar. A conclusão, ela deve ser feita por cada um. Não adianta o papai ter uma conclusão, a mamãe ter uma conclusão, a esposa, o esposo, o amigo especial, ele ter uma conclusão. É lógico que o papai, a mamãe, o titio, o marido, o amigo, ele pode até te ajudar a alcançar aquela determinada conclusão, mas ele não terá como lançar para dentro de nós aquela determinada conclusão que a gente precisa alcançar. Então nós, ao registrarmos essa infelicidade, nós começamos o porquê e começamos a indagar. Porque quando se começa a sofrer, aí mexe com a gente, né? Quando se sofre, mexe com a gente. E a infelicidade real, ela também precisa ser analisada.
Porque muitas das situações que nós julgamos infelicidade, realmente não é infelicidade. Porque as pessoas, eu estou infeliz, moro num bairro muito simples, a minha casa é cheia de necessidades, não tenho 2, 3 televisões, muito pelo contrário, tenho uma antiga, não tenho um carro para me transportar, né? Não tenho possibilidade de frequentar os clubes sociais, as minhas roupas são muito simples. Então a pessoa vai julgando que infelicidade é isso. Por isso da análise, para analisarmos o que é infelicidade real. Me permita rapidamente acrescentar, lembrando de uma história, né, que se passou no Rio de Janeiro, com aquele empresário, né, que tinha tudo, né, num antagonismo ao que eu falei até agora, ele tinha tudo. E um dos momentos que mais o preenchia, mas o preenchia de forma passageira, era adquirir carros. A cada 6 meses era uma BMW, fora a coleção que ele já tinha, as Ferraris que ele vivia conquistando. Mas a cada momento que ele observava na rua um amigo do nível dele, empresário como ele, adquirindo um outro carro, ele logo também se sentia frustrado. 6 meses se passaram, era suficiente para ele frustrar. A alegria dele era fugidia. E ele se incomodava muito, Kátia e amigos, com uma observação que se dava praticamente em todos os dias, quando ele se dirigia para a sua empresa. Ele fazendo a manobra para entrar no prédio que lhe pertencia, ele observava no cotidiano as gargalhadas, as risadas, as brincadeiras, o alto astral do catador de material reciclável. E aquilo o incomodava muito. Mas como é que esse cara pode rir tanto? Eu cheio de problemas, numa semana muito infeliz, esse carro já está velho, já está com 7 meses já de uso, essa Ferrari. Esse cara sempre com essas gargalhadas, brincando, indicando o dedo para as pessoas. Um belo dia ele resolveu descer. Deu uma volta, foi lá onde eles tomavam o cafezinho, na parte da manhã, ali se reuniam os simples e também os empresários, e ele deu um jeitinho de se aproximando daquele catador de material reciclável, que não tinha os dentes, roupas simples, mas que ele percebeu que ele realmente aparentava ser feliz. Ele começou a indagar. O mercado também é complicado, né, amigo? Como é que está o mercado do material reciclável? Não, está muito bom, seu doutor. Eu me dedico todo dia e venho aqui, o que eu estou arrecadando está sendo suficiente para mim. Você mora onde? Ele indicou que morava na favela tal. Estou com meu barraquinho lá, deu para comprar minha TV, estou convivendo bem com a esposa, o filho está buscando novos espaços. A vida para mim, seu doutor, como a gente costuma dizer, Kátia e amigos no meio esportivo, está um pé de uva. Porque nada melhor que ficar debaixo de um pé de uva, né, Kátia? Catando aquelas uvinhas rosadas, deliciosas. Então ele falou, a vida para mim está um pé de uva. Eu só tenho que agradecer a Deus. Então ele colocou a mão na consciência e nos ajudou essa interpretação, Kátia, a concluir o que realmente é felicidade real ou o que é infelicidade real. Então as pessoas julgam, concluem de forma totalmente deturpada, porque as coisas do espírito é que a gente tem que trabalhar. Exato, vai para muito a nossa mais real felicidade. Além das coisas materiais, não é, Marcos? Sem dúvida, é a conclusão que a gente alcançou de pronto, né, Kátia? Objetivamente. Agora, Marcos, qual seria a medida da felicidade? Como vamos encontrar essa medida da felicidade? A medida da felicidade é que se tivéssemos, né, uma receitinha de bolo prontinha. Para ser feliz tem que olha ser só, toma, assim. senhor, vai lá na farmácia, compra, você faz a ingestão de tantos comprimidos, né, e o problema vai ser resolvido. Essa é a medida. Mas nós fomos a questão 922 do Livro dos Espíritos. E nessa questão 922, a conclusão a respeito dessa pergunta nos traz a seguinte conclusão. Medida de felicidade. A nível material consiste na posse do necessário. Olha só como preenche, completa a história que nós acabamos de contar. Então o que é necessário? Nós poderíamos fazer uma lista, você vai ter sua lista, né? Quem vai nos ouvir. Quando eu passei por esse ponto nessa palestra, aqui é que é necessário as pessoas? Uma casa, joia, isso é necessário. A nível material. Nós temos a nossa roupa, isso é necessário. Nós temos o que comer, nós precisamos alimentar o nosso corpo. E a lista foi se avolumando, daqui a pouco alguém falou até numa máquina de lavar. Falei, aí já... Tudo bem, porque a gente pode lavar a máquina do tanque. Mas hoje em dia, dada a correria, tudo bem, vamos colocar também... Se faz necessário. Como necessária a máquina de lavar. Então, as coisas imprescindíveis, elas estão dentro dessa medida. Então, a nível material,
medida de felicidade, a posse do necessário. Para o taxista, o carro é imprescindível. É lógico que o motorista, o caminhoneiro vai precisar do seu caminhão. Então, as coisas necessárias. Mas a nível espiritual, ela consiste em ter a consciência tranquila e fé no futuro. Então, consciência tranquila. Como nós vamos trabalhando a consciência? Quando nós falamos de consciência, não é tão simples, né, como nós imaginamos. Ah, consciência, eu tenho consciência. De alguns detalhes nós temos consciência. Mas dos detalhes mais importantes da vida, nós estamos precisando de trabalhar nossa consciência. Então, a consciência tranquila de que nós estamos lidando bem com as pessoas, de que temos colocado as nossas ações de forma bem equilibrada, que estamos trabalhando a nossa paciência, ou pelo menos nós estamos ansiando ter paciência, ter fraternidade, dividir um pouco do que nós temos, reservar um pouco do nosso momento, né, para as coisas imprescindíveis, que são as coisas do Espírito. Então a gente passa a ter a consciência tranquila. E me permitam, assim, voltar em algo que eu já vou falar pelo terceiro momento, que é nós termos a capacidade de separar, de discernir o que realmente é bom, o que é negativo. Porque essa medida de bom e de ruim, de positivo e negativo, ela às vezes fica distante. Nem sempre o que é bom, né, para determinada pessoa realmente é bom. Alguns defendem, né, o aborto e defendem de forma ferrenha. Eles têm explicação para defender o aborto. Nós entendemos, né, e levantamos bandeira contra o aborto, mas tem deputados lá defendendo o aborto, a legalização do aborto. É discussão que voltou esses dias. Outros defendem a pena de morte que vai resolver os problemas. Na nossa opinião, é uma pessoa inconsciente. Ele não tem um conhecimento a respeito da imortalidade, das questões espirituais. Isso vai depender muito, não é? Das convicções espirituais de cada um, né? Exatamente. Mas à medida que vai se examinando, consegue-se chegar a essa medida. A nível material, posse do necessário. A nível espiritual, consiste em ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas fé no futuro, que o Espiritismo nos traz uma fé raciocinada. Quando nós falamos de doutrina espírita e em fé, a nossa fé não é aquela fé tacanha, limitada, não, que o seu doutor ou que o determinado defensor da ideia apresentou. Tanto que nós falamos sempre em doutrina espírita. Nós estamos contribuindo. Repetindo, mas a conclusão será sua. Se ela não for sua, ela não será uma fé raciocinada. E você não vai desenvolver a consciência. E essa fé no futuro, nós a divulgamos, nós a temos como convicção, não inventando moda, porque o Espiritismo não inventa moda nenhuma, ele é o Cristo redivivo. Jesus falou, meu reino não é deste mundo, nos dando mostra da continuidade da vida, da imortalidade. Jesus falou, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Tudo isso nos faz desenvolver uma fé no futuro que passa a ser incluída nessa medida nossa de felicidade. Bom, agora que já sabemos qual é a medida da felicidade, em que consiste esta felicidade? Você já deu aí um pouco de informações a respeito disso, mas em que consiste esta felicidade? A felicidade, né, do jeito que nós colocamos, por tudo que nós observamos até agora, já encontramos uma definição: estado agradável. Então, quem está em felicidade, quem está a caminho da felicidade, é alguém que está num estado agradável. Quando tudo está bom, quando tudo está legal, em todos os sentidos, não é mesmo? Quando as finanças estão equilibradas, quando a família está equilibrada, as relações estão em harmonia, você está bem com as pessoas, então nós estamos o quê? Num estado agradável. Então, estar nesse estado agradável, querer permanecer nesse estado agradável, que é uma luta, porque nós não temos ainda a felicidade totalmente trabalhada em nós. Nós a temos de forma relativa. Então, nós temos que trabalhar de tal forma que a gente consiga manter esse estado agradável o mais longo período possível.
os exemplos que a gente traz, queridos, são sempre, quase sempre repetidos, né? São sempre repetidos. É Teresa de Calcutá, que vivia num estado agradável, a ponto daquele repórter chegar no estabelecimento que ela trabalhava e atendia os rancenianos. Aquele repórter designado para fazer aquela reportagem com Teresa de Calcutá, quando entrou naquele ambiente, ele já se assustou. Irmã, eu não faço uma tarefa dessa nem por 1 milhão. Vendo os rancenianos, com as deformidades que a ranceníase provoca, e ele ficou assustado. E ela respondeu para ele, eu também não. Eu faço por amor. Então é uma escolha. É uma escolha. Da própria pessoa. É estar no momento agradável. É permanecer o máximo possível, apesar de tudo, né, que está em derredor. Como diz lá o amigo, pode chover até canivete. Quando a pessoa está nesse estado agradável, nada atinge. Nada perturba. E que bom que a doutrina nos auxilia, né, a alcançar esse estado agradável, exatamente por essa fé que nós falamos, pelas conclusões, né, que a doutrina nos apresenta, pelo apoiamento, né, que a doutrina nos traz, nos apresenta, nós caminhamos nesse estado agradável. Nós teremos até outras histórias para colocar, mas o tempo vai passando, o tempo urge, né? Que bom que a gente está podendo trazer. Tudo é bastante rápido e nós já estamos encerrando o nosso primeiro bloco, Marcos e queridos irmãos. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos novamente com as bem-aventuranças e a felicidade trazidas pelo nosso irmão Marcos Curti, de Além Paraíba. Até já! Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso irmão Marcos Curti, lá da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. E está nos trazendo o tema As Bem-aventuranças e a Felicidade. Marcos, dando continuidade a esse tema,
tão importante para todos nós, que é avaliarmos essa felicidade, né? Que todos nós temos direito e que vivemos em alguns momentos. Eu gostaria que você nos falasse, então, agora, mais diretamente, o que é felicidade? Olha só, né? A Kátia está querendo que a gente traga aquela receitinha prontinha. Exatamente, estou buscando. Nós observamos e nós nos inspiramos, Kátia, em preparar esse tema, quando no estudo, né, da obra O Céu e o Inferno, nós passamos, né, pelos espíritos felizes e Kardec indagou, né, o médico russo, fez exatamente essa indagação, né, a respeito de felicidade. Foi perguntado ao médico russo, para você o que é felicidade? E ele mencionou, ele respondeu, e é algo assim muito bacana, que me emociona muito essa resposta dele, sempre me arrepia bastante, a resposta dizendo, contentamento extremo de mim mesmo. Então ele deu essa resposta. Não de meus méritos, de realizações, né, que eu deixei, mas do contentamento extremo de mim mesmo. Aí nós colocamos, né, para nós, né, essa conclusão, essa colocação, porque a nossa busca, o contentamento, porque o que nos traz exatamente essa infelicidade é não termos esse contentamento extremo de nós mesmos. Nós estamos sempre buscando lá no exterior, quando a busca deve ser interior, para nós alcançarmos esse contentamento extremo. Então as coisas nos perturbam demais, né? Uma determinada doença nos perturba, a gente não entende os motivos, o porquê daquele momento que a gente está passando, os problemas financeiros do país, os problemas econômicos, os problemas políticos, tudo isso nos traz uma perturbação muito grande. A gente observa as pessoas, né, com fobias no dia a dia, muito perturbadas, sem confiança, não acreditando na bem-aventurança, porque não tem esse contentamento extremo de si mesmo. Então, uma resposta que a gente traz, que a gente acrescenta para responder a essa indagação que é a felicidade. Contentamento extremo. Vamos trabalhar esse contentamento. Vamos conviver melhor com as nossas situações, vamos conviver melhor com as pessoas. Somos nós que temos material, eu gosto de dar essa colocação. O que é o material? São as coisas que a gente vai adquirindo, que a gente conhece. Então, nós que temos material é que temos que compreender as pessoas para alcançarmos esse contentamento. Não as pessoas que têm que nos compreender. Então, o passo tem que ser nosso. Tem que ser nosso, né? Nós sabemos que Deus é um Pai muito justo. Como entender, então, a justiça das aflições, Marcos? Como podemos entender a justiça das aflições tendo essa certeza de que Deus é justo? Difícil também, né? A gente fala, a gente tem a teoria, né? Fala de diversas coisas, mas quando o problema bate à nossa porta, e alguns até falam, né? Ou quem está vivendo um problema mais sério, né? Principalmente um problema no físico, hoje em dia quantos casos de câncer, né? É o problema daqui, o problema dali, é o de mama, é o de próstata para os homens, né? Quando a gente alcança determinada idade, os 50 e poucos como eu, a gente já começa a ficar preocupado, são os exames de PSA que a gente faz. Se dá uma diferencinha, né, a gente logo já se destrambelha. Se assusta. A gente se assusta. É hora da gente buscar fé. Então, como entender a justiça das aflições? Entendendo, a princípio, a doutrina explica muito bem, a lei de causa e efeito. Entender que nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós que estamos aqui, nós estamos envolvidos, estaremos envolvidos em uma prova ou uma expiação. Quando a gente entende essa situação, principalmente, queridos, quando a gente analisa a questão espiritual, me perdoe a insistência, sem análise espiritual, nós não concluiremos nada. É Paulo que diz, o homem tem dificuldade de compreender as coisas, de concluir a respeito das coisas, porque ele não analisa as questões espiritualmente. Eu não me esqueço dessa citação de Paulo. Então, toda análise que a gente vai fazer, nós temos que fazer a nível espiritual, entendendo a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Tudo que nós vivemos, nós precisamos passar por esse momento. Então, que a gente possa passar da melhor forma possível. Eu sei que nós não queremos
é passar por uma situação muito grave, de uma expiação, uma doença grave. Mas se eu não quero, se você não quer, faça por onde? Trabalhe por onde? Trabalhe a sua reforma, trabalhe o seu jeito de ser, trabalhe a sua fé, porque o acaso não existe e Deus é justo. É uma conclusão objetiva. Ele é justo porque é bom porque é justo. Então jamais sairá desse ponto. Então entendamos, para entender a justiça das aflições, lei de causa e efeito. O acaso não existe e Deus é justo. E fé no futuro, que eu já falei em um outro momento e insisto. A fé no futuro. Relembrando, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Quando Jesus ele atendeu o paralítico de Cafarnaum, Jesus estando em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, muitos, né, se acotovelaram, superlotaram, né, ficou abarrotada a casa de Simão Pedro. E o paralítico de Cafarnaum ficou sabendo da presença de Jesus. Ele era paralítico e gritava, berrava, mas ninguém queria saber, ele passava rápido até que alguém o ouviu. Ao ouvi-lo, por favor, me leve, fiquei sabendo que, né, que o tal Jesus estará na casa, ou já está na casa de Simão, me leve lá, por favor. O que eles fizeram? Pegaram a maca, o levaram, a casa estava abarrotada, não conseguiram introduzir-lo nem pela porta, nem pela janela, finalmente introduziram ele pelo teto. Foi colocado na frente de Jesus. Quando Jesus o observou, já disse para ele, Natanael, ben Elias, o que queres de mim? Ele já estremeceu e se assustou. Mas como ele sabe meu nome? Não mandei um bilhete, um recado, nunca conversei, nunca falei com ninguém sobre isso. Jesus falou, quando ele indagou, como sabes o meu nome? Eu conheço as ovelhas que o Pai me confiou nominalmente. Nos dá essa consistência, né, a respeito da justiça das aflições. Muito bonito. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 5, 7, 8, 9 e 10, Kardec destaca as bem-aventuranças. Especificamente no capítulo 9, ele nos fala dos brandos e pacíficos. Como nós estamos carentes desses sentimentos, não é mesmo, Marcos? Com certeza. Kardec, né, lógico, com a sua missionário de Jesus, né, ele fez um encadeamento. Nós estivemos agora observando essa sequência, eu estive observando a sequência. Kardec, nesses capítulos que você mencionou, percebam, né, que ele solta um dos capítulos. 5, o 6 é o Consolador. 7, o 8, o 9 e o 10, falando das bem-aventuranças. O anterior, que é o 4, Kardec trata da reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós fazemos a leitura do Evangelho num momento de preparação de um dos trabalhos da nossa casa. E quando entramos exatamente no capítulo 5, começando as bem-aventuranças, nós colocamos para os irmãos, gente, olha como Kardec, a visão de Allan Kardec, porque sem entender a reencarnação, como nós vamos entender bem-aventuranças? Sem entender a imortalidade da alma, como que a gente vai entender bem-aventurado? Eu serei bem-aventurado quando? A pessoa vai perguntar. Se acaba daqui a pouquinho no túmulo? E que Deus justo é esse? Que se eu nasci cheio de dificuldades, ou meus filhos nasceram cheios de dificuldades, doença inclusive, e o outro lá na Vieira Solto, bonitão, olho verde, todo privilegiado. Vai acabar tudo daqui a pouquinho. Então Kardec primeiro ele esclarece a respeito da reencarnação, para depois falar das bem-aventuranças. Então ele já encadeia as coisas de forma a se tornarem bem compreensivas. E no capítulo 9, brandos e pacíficos, nós destacamos esse capítulo, brandos e pacíficos, né, Kátia e queridos, né, que estão nos acompanhando. Nós nunca precisamos tanto, né, dessa brandura, né, dessa forma paciente e pacífica de ser, né, como nos dias de hoje. Os conflitos pelo mundo afora, as cidades muito agitadas, a drogadição aí, né, à tona, conta, a sexolatria também à tona, as pessoas muito agressivas, você tem medo às vezes, né, de falar alguma coisa com uma pessoa. Meu filho, né, em um determinado momento, eu mencionei para ele, né, porque jovem sai, né, 24 anos, falei, não brigue na rua. A pessoa pode te falar algo, pode te agredir, falar alguma coisa com a sua namorada,
você não brigue, não responda, né, porque com não briga, se porque sabe. o mundo está muito agressivo, as pessoas estão muito agressivas. É verdade. Para sacar de uma arma, né, seja que a arma for uma branca ou um revólver, para te responder dessa forma, pouco custa. E são coisas que a gente também busca colocar em prática. A gente sai, às vezes, para a rua, sai com a esposa, ó, nós vamos a uma pizzaria, ou um restaurante, ou uma determinada festa. Tem aglomeração. Se alguém falar alguma coisa conosco, nós vamos embora do ambiente. Precisamos porque o ambiente manter, é sujeito. não é? Essa paz, Precisamos dessa paz, porque é sujeito. Então nós estamos muito carentes, né, de sermos mais brandos, no lar também. Mas como é difícil, não é, Marcos? Muito difícil. Muito a gente difícil. tem que ir trabalhando. Tem que trabalhar. Exercício. Nós precisamos nos exercitar. Como o atleta que se exercita, a princípio vai correr, vai andar ali tantos quilômetros, 5 quilômetros, ou vai correr 5 quilômetros, no outro dia você vai ficar todo dolorido, nem vai suportar. Mas vai na segunda semana, vai na terceira semana, daqui a pouco na quarta semana e no mês seguinte, você já faz aquele percurso, porque treinou. O treino leva à perfeição. Exato. Então nós precisamos treinar também, sermos brandos, sermos pacíficos, então desenvolvendo a nossa afabilidade, mais afáveis, mais pacientes, sendo mais obedientes, sermos resignados. Com isso a gente vai eliminando a possível cólera, né, que possa surgir em nós, né, nos diversos momentos aí da nossa caminhada. O capítulo 10 nos fala dos que são misericordiosos. O que fazer para encurtar a distância entre esse ideal e a nossa realidade, o nosso real? Como diminuir essa distância? Muito bem. Difícil, né? A gente repete, não é nada fácil. Nós não estamos falando aqui de nada fácil, tanto que a gente vê as posições contrárias, né, essa busca se dando no dia a dia. Mas quando se fala na reconciliação, então reconciliai. O mundo, hoje em dia nós temos, e também estávamos discutindo essa semana, num outro estudo lá que eu dirijo, a respeito do Livro dos Espíritos, quando nós passamos, né, pelo determinado tema que provocou mediunidade, as pessoas gostam de mediunidade e ficaram indagando. Inclusive os problemas que a gente tem. Os manicômios, que felizmente, né, estão diminuindo muito, mas o grande número de pessoas que estão nos manicômios ou nas clínicas de psiquiatria, elas são acometidas por uma grande chaga, né, do último século e desse nosso novo século, que é a obsessão. Então as pessoas não enxergam por esse lado, porque não se tem reconciliação. Então é necessário reconciliar. Reconciliai com o teu próximo enquanto estás a caminho. Deixou claro. Como entender isso? Olha só, sem entender a imortalidade, nós teremos dificuldade de entender reconciliai enquanto estás a caminho. Para que depois um não vá para um lado e para o outro e as coisas ficam de mais dificuldade. Então precisamos reconciliar. O argueiro e a trave, nós vemos um cisquinho no olho do outro. Fazemos aquela fofoca, fazemos aquela maledicência e não vemos, às vezes, um problema grandão que está em nós. A trave e o argueiro. Olhemos o nosso problema, deixemos de olhar o outro. Quase sempre a gente está olhando o outro, o problema do outro, e deixamos de nos analisar. Dessa forma vai ficar muito difícil nós alcançarmos o que é nos dito, que nos é chamado quando falamos das bem-aventuranças, de alcançar a nossa felicidade. Então não julgueis para não serem julgados. O perdão ele é imprescindível. Nós somos convidados, tanto que o perdão ele é tema central, né, do Evangelho de Jesus. Já deixou essa lição muito marcada, né, Kátia, para nós. E quando você fala aí esse aconselhamento de Jesus, de que nos reconciliássemos com o nosso irmão, o perdão está aí nessa reconciliação, não é? Fundamental, porque se a gente não perdoar, por exemplo, quantos perdões nós já exercitamos dentro da nossa família? Com o filho eu sei que é muito mais fácil a gente perdoar o filho, perdoar a esposa, ou perdoar um amigo, mas tem situação que a gente não perdoa. Mas olha o exercício, voltando ao exercício de novo, quantos pequenos perdões nós já exercitamos até hoje? Ele é ponto central. Jesus deixou naquele diálogo com Pedro, perdoai 70 vezes 7. Não é à toa que ficou como ponto central da mensagem de Jesus a necessidade do perdão. E ali na família, que é a nossa primeira escola, não é, Marcos? Ali os problemas
se avolumam, os problemas crescem, e é ali que nós começamos a treinar esse perdão, não é mesmo? Exatamente, porque nos diversos momentos, porque nós não vamos poder abandonar o compromisso que nós firmamos. Não é por acaso o reencontro com a esposa, os filhos que retornaram, então a gente vai entendendo tudo isso. Mas são horizontes também, né, puxando a sardinha para a nossa doutrina, são horizontes que a doutrina favorece a nós alcançarmos. Então o perdão, ele deve ser colocado como exercício ali dentro da família. Porque se a gente não perdoa dentro da família, como é que vai ser lá fora? Exatamente. E o acaso, a questão do acaso. O acaso não existe. As pessoas que estão ao nosso lado, elas são colocadas de acordo, adequadamente, né, para que nós possamos cumprir uma série de detalhes que nós precisamos cumprir para atingir a maturidade, para irmos mais adiante, para avançarmos da simplicidade e ignorância para a perfeição, passo a passo até alcançarmos a perfeição. Você nos falou aí sobre o argueiro e a trave em nosso olho. O quanto é fácil fazermos o julgamento, mas o quanto é difícil nós analisarmos, às vezes, pequeninas coisas em nós que se tornam grandes problemas, mas que não vemos. Fala um pouquinho sobre esse julgamento que não devemos ter. O julgamento, né, o próprio mandamento diz, não julgueis, né, para não serdes julgados. Então, julgar as pessoas. Quando nós entendemos, a doutrina abre esse horizonte, né, que as pessoas estão naquele estágio dela. Eu estou em meu estágio. O meu próximo está no estágio dele. Se a pessoa erra e comete erros, às vezes até em sequência, ela erra por ignorância. Não é ignorância só de ser truculento, agressivo, é ignorância do desconhecimento. O desconhecimento das leis faz com que as pessoas errem. Elas não reconhecem que o erro vai gerar problema para elas próprias. Então nós passamos a ser mais compreensivos. Não é tão fácil, né? Não é fácil ser um Chico Xavier com sua compreensão, não é fácil ser uma Teresa de Calcutá com a compreensão e o trabalho, mas nós nos miramos exatamente, né, a questão dos exemplos para colocarmos em nós a prática. Então nós temos aqui nos observar, nós temos aqui nos estudar. E, naturalmente, nos estudando, nós alcançaremos a conclusão de que deveremos ter tolerância, harmonia, entendimento em relação com o próximo. Isso nos faz um bem, Kátia, nos faz um bem, queridos. A gente estar bem com as pessoas, saber lidar bem com as pessoas, nós não teremos problema, nós não teremos aborrecimento. O outro não nos tira do prumo. Chega a pessoa, aquele determinado jeito de ser dele, ele não nos tira do estado agradável. Não nos esqueçamos da definição. Nós conseguimos nos manter. Tem período que a gente está mal. A gente não está tão legal, né? A gente está perturbado, as situações estão mais complicadas. Mas à medida que a gente vai trabalhando, desenvolvendo essa positividade, ela se torna tão consistente que ninguém vai nos tirar do eixo. Ninguém nos tirará desse estado agradável, que é a busca permanente nossa. Porque a felicidade, Kátia, queridos, ela é o grande projeto de todos nós. É lógico que a gente quer ter uma casa, quer ter um carro, quer poder passear, ir ao exterior, ou curtir uma praia, ou estar bem nas situações. Mas se pedirmos uma lista de projetos, de anseios nossos, eu tenho certeza que será comum entre todos nós felicidade. É o grande projeto da nossa vida. Mas precisamos saber fazer para encontrar a felicidade. Marcos, nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje e gostaríamos que você deixasse aqui suas despedidas aos nossos amigos telespectadores. Muito bem. Rapidamente, uma mensagem que eu sempre repito em minhas palestras, a mensagem de Francisco de Assis. É o exercício. Fazei-nos instrumentos de sua paz. Onde houver ódio, levemos o amor. Onde houver ofensas, o perdão. Discórdia, a união. Trevas, a luz. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, a alegria. Onde houver dúvidas, a fé. Faça, Senhor, que procuremos mais consolar que ser consolados. Compreender que ser compreendidos. Amar que ser amados. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Kátia, queridos que estiveram conosco, um abraço
Foi um prazer estar com vocês. Marcos, nós é que agradecemos muito essa sua presença, nos trazendo esses ensinamentos, nos trazendo essas palavras de Jesus à luz de nossa doutrina de uma maneira tão clara. Leve todo o nosso carinho aos irmãos lá também da Aliança Municipal Espírita, assim como todos da região. Muito obrigada. Eu que agradeço, muita paz. Meus queridos irmãos, gostaríamos de lembrar a todos nesse finalzinho de programa que visitem o Laje, como sempre fazemos. Visitem o Laje lá na Lagoinha, Lar Abrigo Amor a Jesus. Vivem lá 80 idosos que necessitam da nossa presença física, necessitam de todo o nosso amor. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, mestre amigo, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.